Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. O tema hoje é o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Quero que você fale assim comigo: Jesus está voltando. Só que um pouco mais animado, um pouco mais empolgado, alguém que crê nisso, diga: Jesus está voltando. Então nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, porque é o próximo evento que a igreja aguarda. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 3. Jesus falando, ele diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Versículo 3, preste atenção. E quando eu for preparar um lugar, agora veja a promessa de Jesus: voltarei, diga bem forte, voltarei. Então o que Jesus promete aqui? Jesus promete que ele vai voltar. Só que agora Jesus, ele não vai voltar da forma como ele veio a primeira vez. Ele não vai voltar através de um corpo de uma mulher. Ele não vai voltar como filho de um carpinteiro. Ele não vai voltar de uma forma humilde. Agora, quando ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar com glória, com esplendor. Então nós cremos e aguardamos a volta de Jesus. Amém? Existe uma versão do versículo 3 que diz que voltarei para vos levar comigo. Então, a promessa não é somente que ele vai voltar, mas ele vai levar com ele os salvos. Então, isso é a promessa do arrebatamento. Quando nós falamos da volta de Jesus, grave isso. A volta de Jesus vai acontecer ele se divide, vamos dizer assim, em dois momentos. O primeiro momento, o arrebatamento da igreja. O segundo momento é a volta triunfal. Então, hoje nós vamos falar somente do arrebatamento. Voltarei para vos levar comigo, ou como diz essa versão, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós somos teus filhos, a igreja, e nós aguardamos, nós temos a expectativa desse momento tão glorioso, Pai. E vai ser quando o Senhor vai arrebatar a igreja dessa terra. E nós estamos aqui nos preparando. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Nós temos uma promessa. Jesus prometeu de que ele vai voltar. Diga assim comigo: Jesus prometeu que ele vai voltar. Olhe para alguém e fala: Jesus prometeu que ele vai voltar. Diga bem forte assim: Jesus está voltando. E isso vai acontecer mais cedo do que eu posso imaginar. E a primeira etapa da volta de Jesus será o arrebatamento da igreja. Quando, na verdade, o que é o arrebatamento? Quando o momento em que Jesus, eu gosto de usar essa expressão, Jesus ele vai arrancar os salvos da terra. A Bíblia garante que esse arrebatamento acontecerá sem aviso prévio. Não haverá, irmão, deixa eu dizer algo para vocês, preste atenção, ouça com muita atenção. Não falta nenhum sinal para a igreja ser arrebatada.
a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. A verdade é que quando você lê a palavra, nós não somos ensinados, ouça isso com muita atenção, por favor. Nós não somos ensinados a viver aqui na terra como se ainda faltasse muito tempo. Como se ainda, quando a gente fala do arrebatamento, da volta de Jesus, como se nós estivéssemos falando de algo que está para acontecer daqui 20, 30, 40 ou 50 anos. Por todo o Novo Testamento, você pode ler, os crentes, eles viviam na expectativa de que a volta de Jesus acontecesse nos seus dias. Então, o arrebatamento será sem aviso prévio, será repentinamente. A gente vai ver aqui alguns versículos que vão mostrar isso. E será um acontecimento que, ao mesmo tempo que será glorioso para os salvos, para o mundo será terrível. E eu queria que eu tenho vários textos para nós lermos hoje aqui. E o primeiro está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Por mais que seja projetado, o meu conselho é que, se esses textos não estão marcados na sua Bíblia, você marque eles, aproveite este momento e marque na sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 36 até o 42, Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então ninguém sabe o dia e a hora em que vai ser o arrebatamento. Nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois agora veja, como assim como foi nos dias de Noé. Então ele explica como é que foram nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, havia uma promessa, havia uma ordem de Deus para Noé: Noé, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio sobre a terra, e quem estiver dentro da arca vai se salvar. E no versículo 38 diz que antes desse momento acontecer, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, e não perceberam. Perceba que Jesus está fazendo um paralelo dos dias que antecederam o dilúvio para os dias que vão anteceder o arrebatamento da igreja. Do mesmo jeito que antes do dilúvio, as pessoas estavam vivendo normalmente, gente. Elas estavam levando a sua vida de modo normal, fazendo as coisas normais. As pessoas estavam casando-se, estavam comendo, bebendo. Eles não tiveram uma percepção espiritual de que o momento que estava sendo anunciado estava se aproximando. Então Jesus está falando: olha, do mesmo jeito vai ser os dias anteriores ao arrebatamento. A vida vai estar normal, não haverá nenhum aviso prévio. As pessoas vão estar comendo, bebendo, as pessoas vão estar dando casamento, vão estar vivendo a sua vida com normalidade. Elas não vão perceber, não haverá uma percepção de que algo diferente está prestes a acontecer. Aí, continuando o versículo 39, até que veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então grave isso, porque não haverá um aviso prévio. Será repentinamente, no meio de um dia a dia normal, da vida normal. Versículo 40 diz assim, olha só isso aqui, o versículo 40 ele está descrevendo o arrebatamento. E ele diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Isso é o arrebatamento. Somente os salvos em Cristo Jesus serão levados. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Então você consegue imaginar como esse acontecimento será
terrível. Imagina, irmãos, a primeira semana, assim, os primeiros dias, primeiros 10, 15 dias, aqui na terra, depois do arrebatamento. Que loucura que não vai ser. Os governos mundiais tentando explicar o que aconteceu, que milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, simplesmente num instante, desapareceram do planeta Terra. Ele diz aqui que 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Eu posso dizer assim, que centenas estarão num avião, o piloto sendo arrebatado, pessoas no avião sendo arrebatadas, outros ficando. Coisas assim, inexplicáveis acontecendo. Versículo 42, Jesus fala assim, portanto, vigiem. Diga bem forte assim, vigiem. Esse alerta não é para o mundo, esse alerta é para nós, para a igreja. Deixa eu dizer algo para vocês. O mundo, ele não crê no que eu estou pregando aqui. O mundo não crê. Uma mensagem como essa sobre arrebatamento não é para o pecador que está perdido, porque ele não crê no arrebatamento. Isso é uma mensagem para a igreja. Nós somos aqueles que creem que Jesus vai voltar e ele vai arrebatar a igreja. Então, para nós, Jesus está falando, vigiem, porque vocês não sabem, a gente não sabe em que dia virá o Senhor de vocês. Olha só, descrevendo o mesmo momento do arrebatamento, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 34 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 34 ao 36, vai dizer assim, digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, marido e mulher. É por isso que eu falo, salvação é individual. Salvação é individual. Deixa eu dizer algo para você, se seu cônjuge não quiser ir para o céu, deixe ele ir para onde ele quiser, vai você para o céu. Você não precisa esperar seu marido, sua esposa, aceitar Jesus, se reconciliar a Jesus para você ser salvo. Salvação é individual. A Bíblia deixa muito clara que no arrebatamento 2 pessoas estarão numa cama. Ele está falando de pessoas casadas. Um vai ficar, o outro vai subir. Ah não, pastor, se é minha esposa, se meu marido não subir, eu quero ficar também. Uma será levada e outra deixada. Versículo 35, 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo. Uma será tomada, arrancada. E outra será deixada. Versículo 36, 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Então, perceba que tanto Mateus 24, quanto Lucas capítulo 17, ele mostra que o arrebatamento vai ser exatamente isso. Jesus tirando, arrancando os salvos da terra. Não vai haver um aviso prévio, vai ser algo repentino. E para o mundo vai ser algo terrível. Quando as pessoas começarem a olhar, cadê os seus familiares? Cadê os seus parentes? Tem até um hino, né? Onde está aquele povo barulhento? Quem sabe? Eu não só sei essa parte. Onde está? Vai lá, continua. O quê? Você sabe, amor, quer cantar aqui para me ajudar? Estão entendendo? Um vai ser deixado. Agora, irmão, deixa eu dizer, para o espanto de muita gente, tem pessoas, crentes, que vão ser surpreendidos por perceber que o arrebatamento aconteceu e eles ficaram. Agora,
Quando nós falamos da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, talvez você possa pensar assim: mas desde que eu estou na igreja, eu ouço falar que Jesus está voltando. Desde que o tempo da minha avó, do meu avô, eu ouço que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa sensação que a gente tem da demora do arrebatamento. Lá em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 3, a Bíblia fala sobre isso. O Espírito Santo deixa algo registrado sobre isso. 2 Pedro capítulo 3, o versículo 3, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo assim de uma forma escarnecedora, debochada, incrédula: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então perceba que a Bíblia fala que nesses últimos dias haveria um grupo de pessoas na terra que tratariam este assunto num tom de zombaria, de incredulidade. Porque desde que eu me entendo por gente, eu estou ouvindo que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Ué, será que Jesus esqueceu o caminho da terra? E ele está demorando. Versículo 5 diz assim: acontece que, olha só, por que nós temos essa sensação de que está demorando? Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ele faz uma referência ao dilúvio, quando a terra foi destruída, a criação foi destruída ali no dilúvio. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. Mas no versículo 7 diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, olha só, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. É por isso, irmãos, a Bíblia diz que essa terra, como nós conhecemos, vai ser destruída e haverá um novo céu e uma nova terra. Versículo 8. Mas há uma coisa, amados, agora ele fala comigo e com você. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Não deve se esquecer disso. Não se esqueça disso. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem a demorada. Então, pode ser que do nosso ponto de vista esteja demorando para acontecer, mas a Bíblia diz: olha, não julguem que o Senhor retarda a sua promessa. Pelo contrário, recebe isso, olha, Ele é paciente com vocês. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele está sendo paciente com a gente. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a volta de Jesus, o arrebatamento, ainda não aconteceu, porque Ele está sendo paciente comigo e com você. Ele está sendo paciente com esse mundo. Ele está dando tempo, dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas consertem as suas vidas, para que as pessoas vivam uma vida de santidade. Então, não trate com desdém, não trate com incredulidade que Jesus ainda não arrebatou a igreja. Ele só não fez isso ainda por causa de mim e de você e de tantos que eu e você ainda estamos orando e que estão perecendo. É por misericórdia, é por amor e por paciência que Ele ainda não fez isso.
Então, ainda que possa parecer, do ponto de vista do nosso tempo, que Jesus está demorando a voltar, a cumprir a sua promessa, a advertência bíblica, ela é incisiva comigo e com você. Jesus está voltando. Repita comigo: Jesus está voltando. Jesus está voltando de novo. Jesus está voltando de novo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Jesus, ele vai arrebatar os salvos, ele vai arrancar os salvos aqui, vai acontecer a qualquer momento. Agora, irmãos, eu não falo isso para causar medo em você, mas o saber que Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento, tem que causar temor na nossa vida. E é necessário, então, vigilância. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 8, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Entenda isso, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, nós não devemos cair, né? Às vezes algumas pessoas perguntam: pastor, você acha que está perto, você acha que está longe, o que o senhor acha? Falta 5, falta 10, falta... Meus irmãos, eu não sei, eu só sei o seguinte: ele vai cumprir a promessa, ele vai voltar. Se amanhã, se daqui 5 anos, não sei, mas eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Na hora que for, eu tenho que estar pronto. Agora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas esse versículo, o versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, que dia? O dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus, os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, mesmo não sabendo o dia, mesmo não sabendo a hora, os salvos que estiverem aqui na terra, em comunhão com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, meditando na palavra, orando, jejuando, essas pessoas, elas vão ter uma percepção espiritual de que está perto, vai acontecer a qualquer momento. Elas não vão estar dormindo, elas não estão em trevas, elas não sabem o dia, elas não sabem a hora, mas elas sabem, está perto, vai acontecer. Elas têm a percepção de que esse momento está se aproximando. Eu não sei como vocês têm essa percepção dentro de vocês, mas, meus irmãos, a cada dia que passa, essa percepção aumenta dentro de mim. A volta de Jesus já está às portas, já está batendo aí, amado. Se prepare, porque a igreja vai ser arrebatada. Versículo 5, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, os das trevas vão ser pegos de surpresa. Os não salvos vão ser pegos de surpresa. Mas os salvos, eles não sabem o dia, não sabem a hora, mas eles sabem, está perto. Vai acontecer. Eles vão ter o testemunho do Espírito Santo no íntimo deles. Se prepare, porque já está perto de acontecer. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Irmãos, por que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, deixaria uma advertência para a gente não dormir? E logicamente que ele está falando aqui de uma realidade espiritual, não do sono físico. Para que o Espírito Santo diria assim para a gente: olha, já que vocês creem que Jesus está voltando, que vai acontecer o arrebatamento, vocês são da luz, vocês não são da treva, mas entenda o seguinte: não durma. Por que ele diria para a gente não dormir se não houvesse o perigo dos crentes dormirem e ficarem aqui e não serem arrebatados?
Por que que haveria uma advertência, um aviso, um anúncio? Para que a gente não durma, caso não houvesse possibilidade de não sermos arrebatados e ficar aqui. Se fosse impossível um salvo ficar aqui no dia do arrebatamento, por que que a Bíblia diria assim: ei, não durma, ei, vigie, ei, ore? Eu não precisaria vigiar, eu não precisaria orar, eu não precisaria cuidar da minha vida, independente de como eu vivo, do que eu faço, eu sei que eu vou ser arrebatado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre você vigiar, sobre você orar, sobre você nesses dias viver uma vida de santificação, se afastar do pecado, se afastar das coisas deste mundo, ter um tempo maior de consagração. Para quê? Para quando esse dia chegar, você não esteja dormindo, você não fique aqui. Jesus vai falar sobre isso quando ele fala das parábolas das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, 5 prudentes, 5 imprudentes, as 10 dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: se prepare, o noivo está chegando. As que tinham óleo colocaram nas suas lamparinas, estavam preparadas, mas 5 eram imprudentes, não se prepararam. Veja, a ênfase está porque elas não estavam preparadas para aquele momento. O Espírito Santo, ele está falando com a igreja espalhada pela terra. É tempo de se preparar. Jesus está voltando. É a hora, meu irmão, de você acordar. É a hora de você se despertar, para que você coloque óleo nessa lamparina, para que você seja cheio do Espírito Santo. A qualquer momento a igreja será tirada e arrancada aqui da terra. Ele diz, versículo 6, assim pois, não durmamos. Não é momento de você dormir. Não é o momento, amado, de você esfriar. Não é o momento de você se desviar. Não é o momento de você se desanimar. Quando ele fala aqui sobre não dormir, deixa o texto projetado para mim, por favor, versículo 6. Quando ele fala sobre não dormir, é não dormir espiritualmente. Porque quando você está dormindo, você perde o senso do que está acontecendo ao seu redor. Ele diz assim: não durmamos como os demais. Pelo contrário, qual deve ser a nossa atitude agora? Ele diz ali: vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Então vamos ler só essa parte: vigiemos e sejamos sóbrios juntos. Nós três já. Vigiemos e sejamos. Então ele diz, olha só que coisa poderosa, ele diz qual deve ser a nossa postura nos dias que nós estamos vivendo. Os dias em que eu e você estamos vivendo aqui na terra, ele está dizendo: ei, são os últimos dias. Jesus já está às portas. Ele está voltando. Ele vai arrebatar a igreja. Aí ele diz assim: então se vocês acreditam nisso, vocês não podem viver de qualquer jeito. Vocês não podem dormir. Vocês não podem pegar no sono agora. Não é o momento de você pegar no sono. Pelo contrário, é o momento de você estar vigiando. Ele fala que a primeira atitude que nós precisamos ter é vigiar. Mas ele também fala sobre você ser sóbrio, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha, revestindo da couraça da fé e do amor. Então, fé e amor precisam estar em evidência nesses dias. Pessoas não serão arrebatadas porque estão errando em amar a Deus e amar o próximo. Falta de perdão vai te deixar aqui na terra e não ser arrebatado. Tema como esse, vocês não dão muito amém, mas você se empolgando ou não, você precisa ouvir isso. Ele diz que nesses dias, nós precisamos nos revestir da couraça. Então, nos últimos dias, nós precisamos colocar uma ênfase em fé.
Precisamos que o povo esteja vivendo os últimos dias pela fé, mas também precisa de amor. A Bíblia fala que os últimos dias, o amor de muitos se esfriarão e a iniquidade aumentará. Veja, o amor de muitos, não de todos. Haverá um remanescente fiel nos últimos dias, que estará andando aqui na terra, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Ele fala, tomando como capacete a esperança da salvação. Agora deixa eu passar um tempo aqui falando sobre essa orientação bíblica. Sejamos sóbrios. Chega bem forte assim, sejamos sóbrios. Sóbrio é você estar plenamente no controle de si mesmo. Isso é você estar sóbrio. Uma pessoa sóbria, ela tem controle sobre si. Isso nos dá ideia, ouça isso, que ser sóbrio é você ter controle sobre os seus desejos carnais. Ser sóbrio é você ter o controle sobre os seus desejos carnais. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a igreja está prestes a ser arrebatada, nós precisamos buscar mais ao Senhor, nós precisamos nos aprofundar mais naquelas práticas espirituais que nós temos enfatizado aqui, que é a leitura da palavra, oração e o jejum. Nós precisamos nos aprofundar mais, para o quê? Para que nós possamos conquistar controle, diga comigo bem forte, controle sobre os meus desejos carnais. Então nós precisamos, nesses dias, nesse tempo, colocar, e o que significa controlar os desejos carnais? Santificação, santidade. Então, esse tempo que ainda nos resta para aguardar o arrebatamento da igreja, ao contrário do que muitas vezes tem sido entendido, porque nós estamos debaixo da graça, você pode fazer o que você quiser, você pode adulterar, você pode se prostituir, você pode fazer sexo fora do casamento, solteiro, você pode passar os outros para trás, você pode mentir, você pode ser velhaco, você pode fazer tudo, está tudo debaixo da graça, no final vai todo mundo ser salvo. Não é isso a verdade. A verdade é que nos últimos dias, nós precisamos vigiar e orar, exercendo domínio sobre a nossa própria carne, negando o desejo da nossa carne, negando as coisas deste mundo e buscando mais ao Senhor. Essa tem que ser a ênfase dos últimos dias. É isso que significa você ser sóbrio. Não ficar embriagado, descontrolado com os desejos da carne. Irmãos, muitas vezes a gente tem se escondido de trás daquela resposta, daquela desculpa assim, Deus sabe que eu não consigo. Ele te deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Mas existe uma luta contra a sua carne, contra a minha carne. Entenda algo. Você precisa subjugar a sua carne a ser controlada e governada pelo Espírito. Paulo ele fala isso, se não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 9, deixa-me conferir aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, coloca aí para a gente, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, olha o que o apóstolo Paulo fala, mas esmurro o meu? Vamos, mas esmurro o meu corpo e o reduzo a... Então, Paulo ele está falando que ele, ou seja, o Espírito, queria que o seu corpo fosse um escravo dele. Muitas pessoas são escravas dos desejos do seu corpo. São escravas dos desejos da sua carne. Agora veja, o apóstolo Paulo, ele diz,
Ele que escreve ali a maior parte do Novo Testamento. Ele diz, mas eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Para quê? Por que ele fazia? Por que ele fazia isso com o corpo? Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser o quê, igreja? Vamos. Então, Paulo sabia que ainda como pregador, como apóstolo, ele corria o risco de ser desqualificado. E crentes vivendo de qualquer jeito, com uma falsa sensação de segurança que vão para o céu. Paulo fala, eu esmurro esse corpo, eu reduzo a escravidão, porque a forma como eu trato o meu corpo, ou dou lugar aos desejos da minha carne, vai determinar se eu vou estar qualificado ou se eu vou estar desqualificado. Se você se entrega aos desejos da sua carne, você se desqualifica. Será que temos alguém aqui nessa noite ainda? Marcos capítulo 13. Jesus ainda falando sobre a necessidade de vigilância. Marcos capítulo 13, versículo 32. Diz assim, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33 diz assim, estejam de sobreaviso. Nós já estamos de sobreaviso. A palavra já está nos avisando. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus de dizer que não sabia. Sabe por quê, irmãos? Ainda que o seu pastor não pregasse isso no púlpito, o que eu faço? Você tem a Bíblia aí na sua mão, você pode ler e aprender pelo Espírito. Se você não lê a Bíblia, deixa eu dizer isso para você, crente. Ouça isso. Crente que não lê a Bíblia, você não vai ter desculpa diante de Deus de que não sabia. Nós somos a geração que graças a Deus temos a Bíblia para ser lida e ainda em várias versões. Temos até Bíblia em áudio. Bíblia é dramatizada. Se você tem dificuldade com leitura, você pode ouvir a Bíblia. Então, nós vamos ser, quando os crentes passarem no tribunal de Cristo, isso vai ser avaliado. Versículo 33, estejam sobre aviso, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Versículo 34, é como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigia. Versículo 35, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono à casa. A gente não sabe. Então qual deve ser o nosso posicionamento nesse tempo? Vigiando, orando, jejuando. A qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. A qualquer momento nós não podemos viver de qualquer jeito. Não pode viver agora entregue aos desejos da carne. Não pode viver agora mergulhado no prazer das coisas deste mundo. Jesus está voltando. Não, pastor, na última hora eu me resolvo. A Bíblia garante que vai ser num piscar de olhos. Num abrir, num fechar de olhos. Vigiem, vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se ao meio-dia, se ao cantar do galo pela manhã. Versículo 36, para que vindo ele, versículo 36, para que vindo ele, de que jeito? Mais forte, para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês. Ele está dando uma advertência. Ei, cuidado. Cuidado, como é que vocês estão vivendo? Cuidado, como é que vocês estão conduzindo a vida de vocês? Cuidado como você está vivendo entregue aos desejos da carne, com as coisas deste mundo. Cuidado como você está vivendo com a sua vida espiritual. Cuidado, vai ser inesperado. É melhor para você, é melhor para mim, que ele não nos encontre dormindo, mas sim prontos.
Sabe aquela pessoa que combina com você, que vai te dar carona e fala assim, ó, vamos colocar um horário qualquer, 6 horas, eu vou passar lá na sua casa, eu vou buzinar. Se você não estiver no portão às 6 horas, eu vou embora e você vai ficar. Meu irmão, Jesus é essa pessoa. Só que ele não marcou nem dia nem hora. E ele só falou assim, fique preparado. Quando eu passar, é melhor para você. Não durma. Vigie. Quando você vê lá de longe, já fique pronto. Agora, Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Quero destacar aqui algumas coisas. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então vai ser um evento mundial, não vai ser um evento local, que vai acontecer só algo, vai ser um evento mundial, porque o povo de Deus está espalhado pela terra. Então Jesus vai arrebatar assim num instante todos os salvos que estiverem vivos na terra. Versículo 36, portanto, vigiem o tempo todo. Vigiem o tempo todo. De que jeito? Vamos, de que jeito? Orando. Então veja como que a oração tem um papel primordial nesse tempo. A igreja está vigiando. Igreja que está vigiando é a igreja que está orando. Não existe vigilância sem oração. Vigiem todo o tempo orando para que vocês, olha só, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que tem que acontecer e para que possam, eu acho isso tão poderoso, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Agora, eu quero ler para você o versículo 34, projeta o versículo 34. Eles não vão ter ali, então você só vai ouvir na versão amplificada. Esse versículo diz assim: tende cuidado de vós mesmo, para que o vosso coração não se sobrecarregue, preste atenção nisso, para que o vosso coração não sobrecarregue. Oxe. Mexer aqui, ó, fugiu. Agora voltou, fugiu de novo. Satanás, você se levantou, mas vai cair. Vamos lá, tendo cuidado para que de vós mesmo, para que o vosso coração não sobrecarregue. Agora veja, isso está na versão amplificada. De glutonaria, diga comigo, glutonaria. Ele está dizendo que uma das coisas que vai sobrecarregar o coração das pessoas nos últimos dias é comer demais. A gente sempre trata como piada, como motivo de risinho, o fato que crente come demais. Quando na verdade é uma das estratégias carnais, Satanás vai usar, para tornar as pessoas desatentas à realidade que Jesus está voltando. Por quê? Porque quem come demais tem dificuldade de jejuar. Não sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez. Aí, na amplificada, diz assim: com tontura, dor de cabeça, náuseas, de autocomiseração e dos cuidados, ou seja, preocupações mundanas relativas aos negócios da vida. Inesperadamente venha sobre vós aquele. E são 3 coisas, ouça isso, igreja. São 3 coisas que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar sobrecarregado. A primeira coisa que ele cita é a glutonaria. O que vai fazer contrapeso à glutonaria é o jejum. Nossa geração de crentes, comparado com as gerações que vieram antes de nós, é uma geração que é preguiçosa para jejuar.
Então, a glutonaria, a embriaguez aponta também para o controle que a carne exerce sobre nós. Se nós não conseguimos controlar o apetite, a embriaguez, nós vamos estar sendo controlados pela nossa carne. Agora, eu acredito, e por isso que nós temos colocado isso como ênfase, e vamos continuar, porque, irmão, deixa eu dizer algo para vocês, a minha responsabilidade diante de Deus é preparar cada um de vocês que são membros desta igreja para comparecer diante do Senhor. Eu acredito que uma das ênfases que precisam ser dadas nesses últimos dias, eu acredito que uma das disciplinas espirituais que precisam ser avivadas na igreja nesses últimos dias, pregada, ensinada insistentemente, é a respeito do jejum. Em Mateus capítulo 9, o versículo 14 e 15 diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Eles foram questionar Jesus porque os seus discípulos não jejuavam. Jesus respondeu assim: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Ou seja, enquanto Jesus estava ali na terra com eles, eles não precisavam jejuar. Não era necessário que eles jejuassem. Aí ele diz: no entanto, olha só essa parte final. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será o quê? Tirado. Ou seja, virão dias em que o noivo, Jesus, não estará fisicamente aqui na terra. São os nossos dias. Jesus, ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo, mas Jesus não está fisicamente aqui na terra mais. Então o que ele diz? Nos dias em que ele não estiver na terra, nós vamos precisar fazer o quê? Jejuar. Nós estamos vivendo dias, desde que Jesus foi tirado da terra, nós estamos vivendo dias que a igreja precisa jejuar. Precisamos jejuar. O jejum é uma prática espiritual que vai me manter sensível para a realidade de que Jesus está voltando. Jejum é uma prática espiritual que vai me preparar para isso. Jejum é uma prática espiritual que vai me dar vitória contra os desejos da minha carne. Irmão, existem coisas na minha e na sua carne que só vão ser vencidas quando você entrar num tempo de jejum. Pastor, sabe por que eu não jejuo? Por quê? Porque quando eu jejuo, começo a me sentir mal, muito mal, meu corpo. Sabe por que você se sente mal? Porque você come errado, você come exageradamente. Esses sintomas que nós sentimos do jejum é justamente o que aponta que a gente come errado, come demais e come exagerado. Quando você sente aqueles sintomas, aquele incômodo, dor de cabeça, aquelas coisas tudo, é o seu corpo eliminando tudo que você comeu de errado. Então, a nossa dificuldade com o jejum é justamente porque nós somos glutões. E nós vamos continuar cometendo o pecado da glutonaria até a igreja, o corpo de Cristo, entender que comer excessivamente é pecado. A comida te controlar a tal ponto que você não consegue jejuar uma refeição. Isso é pecado. Ele fala também aqui, um outro aspecto que vai sobrecarregar o coração nesses últimos dias é embriaguez. Talvez de forma geral, nós crentes não temos tanto problema com bebida, nosso erro maior tem sido na comida, em comer demais. Mas eu acredito que tanto a glutonaria quanto a embriaguez, ele aponta para qualquer coisa que está na minha carne que exerce controle e domínio sobre mim.
que eu não consiga dominar, que eu não consiga controlar. Agora, em contraponto, contrapeso à embriaguez, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu acredito, amado, que além do jejum, nós precisamos, nesse tempo, buscar em oração, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo requer um compromisso diário, semanal. Não é só dia de culto. É um compromisso com o quê? Com o quê? Número 1, vamos lá. Palavra, você tem que ler a Bíblia. Olha aí para uns 3 crentes aí mais perto de você e fala assim: crente tem que ler a Bíblia. Vamos, fala, me ajuda. Vai ler a Bíblia. Irmãos, em nome de Jesus, há uma pobreza dos crentes hoje que não leem a Bíblia. Pegam nesse livro no dia do culto. Então, se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos que começar lendo, meditando na palavra. Segundo, nós temos que orar. Se queremos vencer a carne, vencer as coisas deste mundo, vencer o diabo, nós vamos ter que jejuar também. Agora ele fala também aqui em Lucas capítulo 21, versículo 34, na versão amplificada, sobre os cuidados, ou seja, preocupações mundanas. Existem preocupações que são preocupações divinas, mas existem preocupações que são mundanas. Eu me preocupar com uma vida que eu estou vivendo aqui, para poder receber o galardão, isso é uma preocupação divina. Eu me preocupar em como eu estou vivendo aqui, para saber como é que vai ser quando eu comparecer diante do tribunal de Cristo, é uma preocupação divina. Eu me preocupar em aumentar o meu galardão aqui na terra, para quando chegar, é uma preocupação. Agora, existem preocupações mundanas. E ele está dizendo assim: ei, cuidado, para que o teu coração não sobrecarregue com preocupações mundanas relativas aos negócios desta vida. A Bíblia não está dizendo para a gente ser negligente com as coisas que a gente tem que fazer aqui. A Bíblia não está dizendo que já que Jesus vai voltar, vamos todo mundo parar de trabalhar. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Já que Jesus está voltando, vamos parar de estudar. Né? Tem filho aí já falando: pai, mãe, você viu, o pastor falou que Jesus está voltando, não precisa mais ir para a escola. Não precisa, aí sim. A vida vai estar normalmente acontecendo nos dias antes da volta de Jesus. Mas o nosso coração é que não vai estar sobrecarregado. Agora veja o que diz Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim: o que foi, a parábola do semeador diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mateus 13, 22. É o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Então, pessoas que ouvem. Irmão, tem pessoas que elas vão ouvir mensagens, pregações, ano após ano, e a vida delas não vai mudar. Sabe por quê? Porque o problema não está na palavra, o problema não está no pregador, o problema está que o coração daquela pessoa é sobrecarregado de preocupações com as coisas deste mundo, e a palavra fica infrutífera. Ela ouve aqui na hora do culto, até pode vir algum certo nível de temor, vai embora, volta à vida natural, aquela palavra entrou e sai. A Bíblia não está dizendo para você parar de trabalhar, a Bíblia não está dizendo para você parar de pagar suas contas, a Bíblia não está dizendo para você parar de estudar, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é: não deixe com que estas coisas sobrecarregue o teu coração. Não deixe que a sua vida fique controlada e governada pela carne. Não deixe que a sua vida, o seu coração, fique agarrado e apegado pelas coisas deste mundo. E sabe, amado, como é que a régua que pode medir o nosso apego? Quando a gente ouve esta palavra sobre arrebatamento e a gente pensa assim:
tomara que Jesus só volte depois que eu faça tal e tal coisa. São dois extremos que podem ser encontrados no corpo de Cristo. Um extremo é, já Jesus vai voltar, então não vamos fazer mais nada. Esse é um extremo. O outro extremo é, a gente quer que Jesus volte só depois que eu realizar os meus sonhos aqui na terra. Meu irmão Paulo fala assim, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não há conquista, não há alegria que você possa ter neste mundo que seja melhor do que estar com Cristo. O clamor da igreja tem que ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente não tem que estar orando para Deus. Não, espera, primeiro deixa eu fazer isso. Lucas capítulo 21, versículo 36, eu estou terminando. Na versão amplificada também diz assim: vigiai, pois em todo tempo, atentos e preparados. Nós temos que estar atentos e preparados. Diga comigo bem forte: atentos e preparados. Mais forte: atentos e preparados. E ele continua assim: orando para que possais ter toda a força e habilidade, e para que possais escapar de todas estas coisas que irão acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Meu irmão, eu não quero nadar e morrer na praia. São os últimos dias. São as últimas horas. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Deixa eu dizer algo para vocês que são membros desta igreja. Minhas ovelhas. Já há um tempo que eu estou mergulhando muito na oração e do jejum. Mas por causa desta palavra, eu vou passar a mergulhar como eu ainda nunca fiz. Num nível muito maior de oração e jejum. Vocês estão numa igreja que está o tempo todo falando isso para vocês. Você precisa vigiar, você precisa se despertar. Irmão, deixa eu dizer, alguns de vocês, que talvez, quem sabe, entretanto, porém, que se Jesus arrebatar a igreja agora, alguns ficam. Pela forma displicente como estão vivendo segundo os desejos da sua carne, apegado demais com as coisas deste mundo, com o coração sobrecarregado com as preocupações deste mundo, fascinado com as riquezas, com pecadinhos secretos. Eu não saber é o menor dos teus problemas, querida. Inclusive, eu faço questão de não saber. Para mim é problema se eu ficar sabendo. Eu faço questão, eu prefiro não saber. Não, se você sabe de alguma coisa de alguém aqui da igreja, por favor, não me conte. Não me conte, eu não quero saber. O seu problema é que está agendado, dia e hora, para você, eu também, comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali, a Bíblia fala, o que tiver escondido vai vir à luz. Todas as coisas estão descobertas diante do Senhor, a quem nós vamos prestar contas. Às vezes porque você consegue esconder das pessoas, do seu marido, da sua esposa, dos irmãos da igreja, do pastor, você vive com uma falsa sensação. E ouça isso, preste atenção aqui. Quando nós estamos no erro, Deus ele vai me dar tempo para me arrepender. Amém? Entenderam? Nesse tempo, ele vai estender sobre mim a sua misericórdia. O que significa Deus estender sobre mim a sua misericórdia? Significa que Deus vai poupar.
vai me poupar durante um tempo de que as consequências do meu pecado cheguem até a mim. Durante um tempo Ele vai reter isso. Se você continuar, Ele vai tirar a misericórdia dele. E aí vai vir juízo sobre você. O diabo, ele está lá na curva, te esperando com uma cilada para te pegar. Ele quer que você tenha a sensação de que está tudo bem, que você está seguro. Ninguém está sabendo. Ninguém está vendo. Eu sou o esperto. Eu sou o grande esperto da eternidade. Engano os céus, a terra, os anjos e os demônios. Não há na terra nenhum mais esperto que eu. Você vai comparecer diante daquele que tem olhos como de fogo. Você vai comparecer diante daquele que ninguém pode esconder nada. Não se sinta confortável, porque vocês conseguem esconder de pessoas. E eu oro, meu querido, para que a minha voz seja uma perturbação na sua consciência. Porque é outra coisa que eu quero, assim, além da minha vida pessoal, o jejum e oração numa proporção maior, muito maior. Eu vou ser uma voz aqui nessa igreja, para levar cada um de vocês a um nível maior, na leitura da palavra, na oração e no jejum. A minha voz vai ecoar dentro de você. Amém? Vamos ficar em pé.